Graças a Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar aos meus queridos irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda uma vez mais é a sua irmã em Cristo. E hoje nós vamos com mais um pequeno estudo da palavra do Senhor. Vamos estar lendo alguns versículos. Eu estava aqui lendo a palavra do Senhor. Sabemos que há muitos pontos, nas escrituras sagradas que nos deixam pontos de interrogação, mas que o Espírito Santo de Deus ele venha nos direcionar, nos guiar, nos ensinar, o verdadeiro sentido da palavra de Deus. E hoje o tema desse nosso pequeno estudo é: os anjos, eles foram chamados filhos de Deus? Louvado seja Deus. Amém, queridos irmãos? É um tema bastante interessante. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra do Senhor, a qual vamos ver que os anjos, eles são sim chamados filhos de Deus. Convido os irmãos para abrirem vossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 6, do versículo 2 ao 4. Diz assim: Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que quiseram. Então disse o Senhor: Não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Amém, queridos irmãos? Oremos ao Senhor. Soberano Deus, maravilhoso, eterno Pai, graças lhe damos, meu Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, aprendendo mais da Tua palavra, que Teu Espírito Santo venha nos direcionar, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para, meu Deus, receber da Tua palavra, meu Pai. Assim nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Então aqui, nesse texto, nós vemos, louvado seja Deus, um ponto bastante importante, a qual vai falar, que os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Louvado seja Deus. E delas geraram filhos que foram chamados valentes, os homens de fama. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Naqueles dias, como a palavra de Deus vai nos afirmar, existiram gigantes. Louvado seja Deus. Homens valentes, fortes. Louvado seja Deus. E muito mal. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eles existiram antes do dilúvio. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas eu quero compartilhar com os irmãos também, para nós chegarmos ao ponto, louvado seja Deus, do tema do estudo. Nós vamos ler em Jó capítulo 1. Jó capítulo 1 e versículo 6 vai dizer assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Glórias a Deus. No capítulo 2 ainda de Jó, no verso 1, continua afirmando: E num outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor.
Glórias a Deus, aleluia. A Bíblia, ela usa sim a expressão filhos de Deus para falar dos anjos. Ainda que em Jó, porém no capítulo 38, no versículo 7, vai dizer assim: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Glórias a Deus. Então aqui é mais um versículo a qual vai falar sobre os filhos de Deus jubilando, se alegrando perante o Senhor. Aleluia. Meus queridos irmãos, eu sei que muitos podem se escandalizar, né, com esse nosso pequeno estudo. Mas antes de julgar, ore ao Senhor, peça direção. Eu quero estar aqui também compartilhando com os irmãos no livro de Gênesis, capítulo 19. Gênesis, capítulo 19, e versículo 1, do versículo 1 até o versículo 5, que vai dizer assim: 2 anjos visitam Ló. E vieram os 2 anjos a Sodoma à tarde, e Ló estava assentado à porta de Sodoma. Vendo-os Ló, levantou-se e saiu ao seu encontro, e inclinou-se com o rosto até a terra, e disse: meus senhores, entrai, peço-vos em casa de vosso servo, e passai nela a noite, lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis vosso caminho. E eles disseram: não, antes na rua passaremos a noite. E insistiu muito com eles, então vieram com ele e entraram em sua casa, e preparou-lhes um banquete, e preparou bolos sem fermentos, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os para fora até nós, para que os conheçamos. Louvado seja Deus. Somente até aqui. Glórias a Deus. Esse texto, queridos e amados irmãos e ouvintes, prediletos da palavra do Senhor, esse texto ele vai nos mostrar que os anjos aqui, eles se materializaram em corpos humanos. Louvado seja Deus, se é que é essa palavra que eu devo usar. Louvado seja Deus para estar relatando, né? Glórias a Deus, interpretando aqui a palavra de Deus pela misericórdia do Senhor. Esses anjos, louvado seja Deus, eles foram enviados por Deus, né, para ali visitarem Ló. Louvado seja Deus, a qual o Senhor ele já tinha determinado a destruição. Louvado seja Deus de Sodoma. Glórias a Deus. Então nós vemos, louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor, que esses anjos, eles comeram bolo, eles se alimentaram, eles estavam ali, né? Entraram ali na casa de Ló, louvado seja Deus, e ali se alimentaram. Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. Então aqui eles estavam, né, em corpos humanos, fisicamente, e não seres espirituais, em espírito.
Louvado e engrandecido seja o nome santo do Senhor. No livro Glórias a Deus, de 1 Pedro, vamos ler 1 Pedro, capítulo 3, e versículo 19 ao 20 vai dizer: no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, no qual poupou, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Então aqui o apóstolo Pedro falou dos espíritos em prisão que tinham sido desobedientes, quando Deus ele esperava pacientemente nos dias de Noé. 2 Pedro, capítulo 2 e versículo 4 vai dizer: porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Louvado seja Deus. Aleluia. Esses anjos, eles não estão soltos, como os anjos caídos, que foram lançados do céu com Satanás. Não, esses anjos aqui, eles estão presos em cadeias, louvado seja Deus, eternas, até o dia do juízo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos ler também em Judas, capítulo 1 e versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Louvado seja Deus. Aqui, o escritor, louvado seja Deus, Judas, ele explica que alguns anjos não mantiveram sua posição original, mas abandonaram a sua própria habitação. E ele afirma que esses estão presos em prisões eternas até o dia do juízo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quero estar lendo com os queridos irmãos no livro de Hebreus, capítulo 13 e versículo 2, que diz assim: não vos esqueçais Hebreus capítulo 13, versículo 2 está dizendo assim: não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Então, mais um versículo, a qual aqui o apóstolo Paulo, ele vai dizer, que é para cada um de nós não esquecer, da caridade. Louvado seja Deus, de ser hospitaleiro, louvado seja o nome santo do Senhor, porque não sabendo, nós até podemos sim hospedar anjos. Então aqui está dizendo, de anjos materializados fisicamente. Glórias a Deus. Em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 3 vai dizer: não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Aqui, queridos irmãos, amados ouvintes, esses anjos aqui a qual a Bíblia se refere,
né, também aqui, são aqueles que se rebelaram contra Deus e estão até hoje presos em cadeias eternas, aguardando o julgamento no dia do juízo. Diferentemente, louvado seja Deus dos anjos caídos, que se encontram soltos, atuando nas regiões celestiais, como está escrito no livro de Efésios. Louvado seja Deus. Efésios, glórias a Deus. Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, e versículo 12, que diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, esses anjos caídos, os demônios, eles estão soltos, louvado seja o nome santo do nosso Deus, atuando nas regiões celestiais, né, lançando dardos inflamados, e muitos, né, têm caído, muitos têm voltado atrás, muitos têm pecado contra o Senhor, muitos têm ficado fracos na fé, desanimados, não conseguem orar, não conseguem ler a palavra, não conseguem jejuar, porque têm recebido, né, dardos inflamados. Por isso que em Efésios 6, a palavra do Senhor, né, nos alerta para que venhamos, louvado seja Deus aqui, glórias a Deus, buscar as armaduras de Deus, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque ele está aí ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, que nós venhamos ficar com este pequeno estudo da palavra do Senhor. Estamos aqui para aprendermos uns com os outros, buscando, né, direção do Espírito Santo, pedindo a Deus, né, que Ele venha derramar a tua sabedoria sobre nossas vidas, para que nós possamos, né, estar aprendendo e passando o aprendizado também para os nossos queridos irmãos e ouvintes. Que Deus abençoe a todos que estiveram conosco em mais esse pequeno estudo, que o Espírito Santo de Deus, ele possa continuar falando em cada coração. Amém, queridos irmãos? E fiquem todos na doce e gloriosa paz do Senhor Jesus, e até o próximo pequeno estudo da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quem vos despede uma vez mais é a sua irmã em Cristo, irmã Miriam.